Paz do Senhor, meus irmãos, aproveitando essa oportunidade, lição número 12, na data de 22 de março de 2020, da nossa escola dominical, uma lição muito linda que precede a lição do homem do pecado. Hoje, na lição 12, nós falaremos sobre Jesus, o homem perfeito. E o nosso texto áureo da nossa lição está baseado em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. A nossa verdade prática diz: verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Essa lição ela tratará de Jesus como homem perfeito em humanidade e homem perfeito em divindade. E a nossa leitura diária foi então Mateus 1,18 na segunda-feira, que trata sobre o nascimento de Jesus. Na terça-feira, o nosso texto áureo, Lucas 2,52, que fala sobre a infância de Jesus. Na quarta-feira, Lucas 2, 42 ao 49, que fala sobre Jesus, o Filho na casa do Pai, quando tem aquela passagem onde Jesus está no templo. Na quinta-feira, Lucas 3, 22 ao 23, que trata sobre o batismo e a unção de Jesus. Na sexta-feira, Lucas 4, 16 ao 30, que fala sobre, na palavra, Jesus inicia o seu ministério. No sábado, Apocalipse 22, 13, Jesus, o princípio e o fim de todas as coisas. Meus irmãos, não poderíamos começar a nossa lição sem ler o nosso texto, a nossa leitura bíblica de classe, que está baseada em Lucas 2, do versículo 40 ao 52, que diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e eram-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Essa é a nossa leitura em classe, nossa leitura bíblica. E o nosso objetivo da lição hoje é expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Esperamos passar aqui aos irmãos um pouco do que aprendemos da lição, que estamos sempre aprendendo. O objetivo da escola dominical é sentar para aprender e estamos aqui para isso. Gostaria de começar essa lição, meus irmãos, passando aos irmãos a importância da declaração de fé. Essa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela traz na página 49 uma importante informação sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. E ela diz assim: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Baseado em Romanos 9,5. Meus irmãos, é importante que nós frisemos sempre que nós temos uma declaração de fé.
nós declaramos que a nossa fé está baseada em Jesus Cristo, que Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E isso sim se une numa unidade, numa unicidade. Então nós temos que hoje tratar sobre isso. O que seria esse Jesus verdadeiro Deus e esse Jesus verdadeiro homem? E como isso se torna um só, para que nós possamos sempre que necessário no mundo de hoje, defendermos a nossa fé. Esperamos passar isso para os irmãos. A nossa introdução, ela vai falar que na outra lição, na lição 11, nós falamos sobre o homem do pecado. Sim, o anticristo. E agora nós vamos falar sobre aquele que vai derrotar o anticristo. Nós vamos falar sobre Jesus. Ele já derrotou a morte, nos abrindo o caminho da salvação. De que forma? Na cruz do Calvário. Agora ele vai fazer o quê? Agora já lá de cima, sentado à destra do Pai, ele vai vir então, um pouco antes da grande tribulação, arrebatar a sua igreja. E após isso, então, derrotar, esmiuçar, esmagar o anticristo. E também o Satanás, o nosso adversário. Meus irmãos, nessa lição, nós temos que, primeiramente, no tópico 1, professarmos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele era meio homem, não era meio homem e nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nós tratamos em 3 tópicos. O primeiro, a eternidade com o Pai. O segundo, os seus atributos, grandezas e perfeições. E o terceiro vai falar que ele se esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Como tópico 1 sobre a eternidade, vários textos afirmam que Jesus estava desde o princípio da criação. O Verbo estava com Deus, o Verbo se fez Deus e habitou entre nós. João vai tratar dessas formas. E o que nós temos para esse princípio de eternidade? É dizer que antes de sua encarnação ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. A lição também vai dizer o seguinte: suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Eu convido os irmãos a lerem. Capítulo 8 de Provérbios vai tratar sobre algumas das eternidades, das atribuições eternas de Jesus Cristo. Capítulo 8 de Provérbios, mais ou menos a partir do versículo 22, vai tratar sobre um títulozinho que eles colocam na Bíblia, que diz que a sabedoria existe desde a eternidade. Quando fala dessa sabedoria, está falando de Jesus Cristo. E aqui vai trazer alguns atributos. Eu separei um, que é o versículo 22, que diz o seguinte: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. No 23 diz: desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. E aqui, quando Salomão fala dessas palavras, na terceira pessoa, ele está atribuindo a Jesus Cristo, atribuindo a eternidade de Jesus. Então, quando nós falamos de eternidade com o Pai, nós entendemos, por meio da palavra sagrada do Senhor, que Deus, Jesus, já estava com Deus. O próprio livro de Isaías vai dizer que o Emanuel nos foi enviado, o Deus conosco, ou seja, um Deus que já existia, que já estava desde o princípio. No 2, vai tratar sobre os atributos e grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, ele tem a vida em si mesmo. João 5,16. Sendo Deus de Deus, é imutável. Hebreus 13,8. Ele é onipresente. Mateus 28,20. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Mateus 9,4 e 5. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Por várias vezes, Jesus não somente vai fazer milagres, mas ele vai mostrar os atributos de Deus encarnados nele. Ele vai repreender o mar e o vento. Ele vai, antes mesmo que os fariseus se aproxeguem a ele com intenções ruins no coração, ele vai dizer que já conhecia as intenções deles. Então Jesus vai mostrando no decorrer do seu ministério de várias e várias formas, que ele é e está desde o princípio na eternidade. Uma coisa que eu gostaria de comentar com os irmãos é que João 20:31 vai falar que Jesus é Filho de Deus. Mas em João 1:1 vai dizer que ele também é Deus. Então, para nós compreendermos de uma forma correta isso, a compreensão correta disso, e para partirmos disso daí, é que nós temos que entender essa cristologia.
O que é essa cristologia? O estudo de Cristo. Nós temos que entender a eternidade de Jesus, que ele estava antes de toda a criação, ele estava com Deus criando, esses atributos dele, para que nós possamos entender o tópico 3, que diz que ele se esvaziou de sua glória, mas não de sua divindade. Quando a Bíblia diz, lá em Filipenses, Paulo vai tratar disso, em Filipenses 2, 5 a 11, onde ele vai dizer que Jesus, ele se esvaziou-se de toda a divindade, de toda a glória, largou o seu trono lá à destra de Deus e desceu para então morrer por nós. Ele encarnou no corpo de Maria, no nascimento virginal por intermédio do Espírito Santo. Nós temos que entender, nós temos que passar isso às pessoas, que quando Jesus fez isso, quando ele veio em seu ministério terreno, ele também fazia uso dos seus atributos divinos, sempre que era necessário. Mesmo ele descendo, mesmo ele tendo esse processo de nascer de uma mulher, porém não do pecado. É isso que nós temos que ter bem em mente, irmãos. E nós temos que sempre que possível deixar isso muito claro para que as pessoas entendam. Nós temos que declarar a nossa fé, dizer que Jesus teve um nascimento virginal por intermédio do Espírito Santo, para que nós possamos entender o fator de poderio, de senhorio de Jesus, quando ele desce e vem então cumprir esse papel que já desde lá, quando o pecado aconteceu, Deus não foi pego de surpresa, ele já tinha um plano de salvação para a humanidade. E esse plano de salvação é enviar o seu Filho, o unigênito dele, aquele que também é Deus com ele, para que fosse pago esse salário do pecado, que é a morte. A morte tinha que ser igualitária, irmãos. Assim como o homem perfeito Adão pecou, tinha que ter um homem perfeito para morrer no lugar de Adão, para pagar esse salário do pecado, que nós não teríamos capacidade, porque nós somos imperfeitos, nós somos frutos do pecado. Pecado não paga pecado. Pecado tem que ser pago com a morte perfeita. E Jesus foi o plano de salvação de Deus. Então, quando ele se esvaziou de sua glória, mas não de sua divindade, foi para isso. Por isso que lá na oração, aquela sacerdotal que ele diz, a lição vai dizer que a oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai, não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Jesus vai dizer que para que o Pai se glorifique nele, para que isso acontecesse, ele teria então que fazer essa obra de salvação, essa obra salvífica para nós. Um trecho importante que eu vejo aqui no comentário pedagógico e que eu gostaria de comentar com os irmãos, que diz assim, ó: as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Perfeitamente humano e perfeitamente divino, por quê? Devemos expor que a doutrina da divindade de Cristo, ela se inicia a partir da explicação da eternidade. Ele estava com Deus. Ele é Deus. Porque não tem como separar. Jesus não se tornou carne e morreu como carne. Ele veio como carne para pagar o salário do pecado. E isso não afastou a divindade dele. Não separou. Ele era 100% Deus e 100% homem. Para depois de nós entendermos isso, nós podemos também citar aqui, irmãos, para melhor compreensão nossa, quando Filipenses 2,5 Paulo fala, ele menciona a kenosis de Jesus. Isso é um termo teológico, de forma simplificada aqui, ele mostra que esse se esvaziar é esse kenosis. Ele se esvaziou da glória, mas não deixou de ser divino. Isso é o que nós temos que ter em mente. Quando Paulo cita essa palavra no grego, esse kenosis, de se esvaziar, é uma palavra que não separa. Ela esvazia, porém não separa. Não tem como separar esse esvaziar. Ele é junto. Essa palavra foi colocada ali por Paulo para dizer isso. Que mesmo Jesus ele se esvaziando da glória, ele não deixou de ser divino. É como se hoje nós pegássemos um príncipe aí, o príncipe Charles lá da Inglaterra, ele pegasse e largasse o título de príncipe e viesse viver como um cidadão. Ele largou a glória, porém a gente sabe que ele continua sendo príncipe. Lá no reino dele, se ele quiser, ele continua sendo príncipe. Ele larga o título e vem morar, por exemplo, no Brasil. Então seria isso que Jesus fez. Jesus largou a glória dele lá
com Deus e disse, não, eu vou lá pagar, eu vou lá trocar de lugar com o Giliardi, trocar de lugar com as outras pessoas, com os outros humanos, para que eu possa então cumprir o plano de salvação. Deus não foi pego de surpresa, meus irmãos, nós temos que entender isso. E o próprio escritor, pastor Cláudio Novo de Andrade, ele faz algumas referências que nós temos que debater de forma coerente e que nós temos que tirar do nosso meio, se é que ao você ouvir, alguém vier te falar várias heresias, várias religiões, várias denominações, algumas já pararam, mas algumas tentavam encontrar subterfúgios para fazer separações de Jesus divinal, do Jesus homem, que Jesus era simplesmente um homem que nasceu, foi inspirado por Deus futuramente. A própria lição no livro, eu também recomendo, meus irmãos, é importante que nós, professores da escola dominical, leiamos sempre a lição, esse livro de apoio da lição, que trata do pastor Cláudio Novo de Andrade, toda a lição em si está nesse livro. E depois a lição é feita um resumo desse livro. Então, se você tiver a oportunidade, leia. Aqui nesse livro, o pastor Cláudio Novo de Andrade vai fazer uma referência a algumas heresias e também vai citar que nós temos que defender as nossas origens da fé, defender, por exemplo, esse espírito do anticristo que vem minando a igreja, colocando vírgulas aonde não há na palavra do Senhor, colocando palavras que deveriam ser aspas como palavras verdadeiras, alterando a palavra do Senhor. Então nós temos que ter cuidado com isso, temos que ter a sabedoria do Espírito Santo, deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo para que nós não venhamos a errar. Amém, meus irmãos? Continuando o nosso segundo tópico, vai falar agora sobre Jesus, verdadeiro homem. E também dividido em 3 tópicos, vai dizer, Jesus estava sentado no seio do Pai, no 2 ele vai falar que profetizado no Antigo Testamento e encarnado no Novo Testamento. Aqui no iníciozinho do segundo tópico já vai começar da seguinte forma. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Para comentar essa parte da lição, meus irmãos, nós não podemos esquecer, e isso também faz parte da história acerca do nascimento de Jesus, que Jesus nasceu num período onde Israel já estava esperando pelo Messias. Ele poderia nascer de qualquer um dos lugares da nação de Israel. E foi até por isso que Herodes decretou que fossem mortos algumas crianças primogênitos. Então Jesus estava já sendo esperado, o Messias estava sendo esperado. Então nós podemos citar ele também que a cultura de Israel estava esperando isso, que o povo grego, já estudado, já estava preparado pela sua literatura, por toda a exposição, por toda a sabedoria que já tinha na Grécia, eles já estavam esperando também, então o momento já estava se formando propício para isso, e sem contar que Roma já estava então agora totalmente, era um domínio muito grande, inclusive dominava o próprio Israel. Então Roma, Grécia e o próprio Israel formaram a cultura acerca de toda ali a parte onde Jesus foi previsto já o nascimento dele e onde ele fez todo o ministério dele. Então o tempo já estava previsto para isso, Deus já tinha preparado todo o ambiente. Uma pena o povo de Israel não enxergar. Uma parte do povo grego assim o fez, uma parte do povo romano assim o fez, alguns dos judeus assim o fizeram, porém todo Israel, para qual Jesus veio, para qual o Messias tão aguardado nasceu, foi encarnado, não aceitou. Glórias a Deus que nós fomos alcançados, nós os gentios fomos alcançados. Não agradeço que Israel não tenha aceitado, mas vejo também que Deus viu que nós, os gentios, também merecemos essa parte dessa salvação gloriosa. Aleluia por isso, meus irmãos. Na parte 1,
vai falar que Jesus estava no seio do Pai. E é importante comentar nessa parte que não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação. O que nós comentamos no início da lição? Jesus era o Verbo de Deus e todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. A palavra de Deus. Jesus era a palavra de Deus e ali estava ele, quando tudo foi formado, o espaço, o tempo, a terra, a separação das águas, os luminares, as árvores, as frutas e nós, os humanos. Jesus estava lá. No 2, ele foi profetizado no Antigo Testamento. E aqui o pastor Claudio de Andrade vai dizer que no Gênesis ele era a semente da mulher e em Malaquias o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras várias profecias. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Meus irmãos, o próprio profeta Isaías previu, profetizou sobre a vinda do Salvador de Israel, profetizou que o Deus estaria conosco, o Emanuel. Então aqui no tópico 2, nós somente temos que nos recordar de tudo aquilo que já aprendemos, de tudo aquilo que já vimos, daquilo que Deus não foi pego de surpresa. Ele, por mais que todas as vezes o povo de Deus se afastou, por mais que todas as vezes o povo de Deus caminhou de forma errada, Deus já tinha Jesus. O plano de salvação estava pronto, meus irmãos. Nós não podemos deixar de frisar isso sempre. Quando Jesus é profetizado no Antigo Testamento, ele não é profetizado somente para Israel, ele é profetizado para mim e para você. Jesus, o Deus conosco, o Emanuel, o Messias, veio nos resgatar. Encarnado no Novo Testamento é o nosso terceiro tópico. E aqui, irmãos, nós temos que lembrar, sua humanidade não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Ele sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. O comentarista vai falar também que Jesus, a nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. E aqui, meus irmãos, em continuidade, o pastor Claudio Honor ainda bota mais 2 tópicos para esse segundo tópico, que é o 4º e o 5º, que vai tratar sobre Jesus nasceu plenamente dos tempos e em Israel Jesus é apresentado ao mundo. Mas aqui nessa parte aqui, onde ele fala que encarnado no Novo Testamento, nós não podemos esquecer de comentar que a única diferença de Jesus, do Jesus humano, de mim e de você, é que ele não tinha o pecado. Ele já nasceu sem pecado. Jesus não nasceu como eu e você nascemos, dos nossos pais coabitarem e haver o nosso nascimento. Não, Jesus foi colocado por Deus no ventre de Maria por intermédio do Espírito Santo e de uma forma virginal. Maria era virgem, era já esposa já para José, porém ela não coabitou com ele. Jesus encarnou do poder de Deus por intermédio do Espírito Santo. E isso nós temos que ter bem em mente quando nós vamos falar disso. Porque se nós falarmos que Jesus nasceu do pecado, ele não poderia pagar o meu e o teu preço do pecado. Se ele já nasceu em pecado, ele não era o perfeito. Ele não poderia fazer a perfeição da minha e da tua salvação. Nós temos que cuidar muito com isso. Jesus nasceu sem pecado. Sim, por isso ele venceu o pecado. Mas ele também era na carne. Mas ele sentiu fome, sentiu sede. Como é que ele venceu o pecado? Ele venceu o pecado mostrando para mim e para você que na carne, na humanidade, nós podemos sim vencer o pecado. Se nós estivermos ligados com Deus. Ah, mas alguém pode dizer, mas muito fácil para Jesus, ele estava lá, ele era Deus. Não, ele sentia fome. Mas ele se negou a transformar a pedra em pão. Ele sentiu sede. Ele não tentou a Deus. Ele podia ter tentado. Ele era filho de Deus. Ele podia ter se jogado em cima daquele muro. Por que não? Mas não, ele não tentou a Deus. Meus irmãos, ele poderia ter aceito a proposta de Satanás de pegar tudo aquilo que já era dele. Ele não podia ter feito isso? Podia. Mas já era tudo dele, podia ter pego. Podia. Mas ele podia ter sido... Ele diz, então vou resolver tudo isso aí. Eu vou tomar tudo isso aí para mim e vou resolver tudo agora. Não.
Ele optou por ser obediente a Deus. Ele venceu o pecado na carne, como eu e você. Não é à toa que nós vamos ver no choro lá no Getsemane, onde ele chora e diz: Pai, se assim for a tua vontade, afasta esse cálice de mim. Meus irmãos, lágrima, suor, que chegou a ser tão extenuante, tão estressante, tão angustiante esse momento, e que hoje os médicos vão explicar que ele derramou suor de sangue. Suor de sangue. Quer mais exemplo disso que era carne? Mas não, ele se tornou obediente. Eu e você podemos sim vencer o pecado se nós mantivermos em obediência. Se nós escutarmos a voz de Deus, formos sensíveis à voz dele, com certeza nós vamos vencer o pecado. A obediência e a sensibilidade à voz de Deus vai nos fazer vencer o pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Como não nasceu em pecado, já estava perfeito, venceu o pecado experimental. O pecado que eu e você experimentamos, que eu e você podemos experimentar. Jesus venceu e nos mostra a receita de vencer o pecado. Oração, jejum, leitura da palavra de Deus, sensibilidade ao Espírito Santo que remói, que te coloca na mente quando você está. Sabe aquele teu senso de ficar na beiradinha do parapeito de um prédio, ou na dificuldade, ali naquele momento assim que você sabe que pode cair ou escorregar, você vai com mais cuidado? É dessa forma que o Espírito Santo te avisa e que ele te cuida para quando você também está na beira de pecar. Esteja sensível, mas você só vai estar sensível se você tiver uma vida com Deus. Uma vida com Deus. A humanidade de Jesus nos mostra que, como humanos, nós temos que ter uma vida com Deus. Nós vamos ver em vários momentos Jesus fazendo várias coisas, mas a maior parte do tempo de que ele tinha sobrando, ele estava onde? Estava orando. A oração é o momento de você escutar, de você estar sensível à voz de Deus. Meus irmãos, no tópico 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Paulo, ao escrever aos Gálatas, diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A presciência de Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar. Eu tinha comentado isso aqui já no começo, que vai falar que Deus preparou, aplanou, deixou tudo prontinho para o nascimento de Jesus. O que ele fez? Israel, através das sinagogas, estava espalhada por todas as nações. Jesus já tinha a sua igreja para pregar. A Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. Então os gregos trouxeram ali o idioma e a filosofia, aquela forma racional de ver as coisas, o que hoje a gente poderia chamar de ciência. Os gregos já tinham aquilo. Então Jesus, quando foi fazendo os milagres não tinha a ciência para dizer que já havia um pouco de ciência, mas não havia uma ciência que questionasse tanto, mas a que questionava naquele momento entendia que aquilo não poderia ser feito se não fosse através de alguém que tivesse um contato direto com Deus. Não é à toa que quando Paulo vai pregar lá para os gregos, e ele está pregando já, tirando um pouquinho aqui do foco de Jesus, levando lá para a pregação de Paulo. Quando Paulo está pregando, ele vai pregar a uma parte de um povo grego, e ele vai ver que em vários locais da cidade, lá das cidades gregas, haviam vários deuses, estátua para não sei o que, estátua para não sei mais o que, e havia lá um monumento ao Deus desconhecido. E se nós vasculharmos um pouquinho da história, nós vamos ver que esse monumento ao Deus desconhecido, ele foi levantado num período onde o povo grego passou por uma grande peste e nenhum daqueles outros monumentos, nenhum daqueles outros deuses pôde fazer nada, mas um certo cidadão conhecia o Deus único e verdadeiro e ele disse: olha, existe um Deus aí que se vocês orar a ele, vocês vão... Flávio Joséfo vai falar isso nos seus livros históricos sobre Israel, vai contar essa história, mais especificamente dessa história de Paulo, e esse monumento do Deus desconhecido, ele então
eles oraram, o povo orou e aquela peste acabou. Então Paulo, se valendo disso, olhando ali, usando da inteligência, a sabedoria do Espírito Santo, ele olha aquele monumento, aquele Deus desconhecido, e o que ele faz? Ele diz, ó, aquele que vocês levantaram como Deus desconhecido, esse Deus que eu sirvo. E o povo passou a escutar ele, porque o povo não tinha conhecimento desse Deus desconhecido até então que Paulo vai até lá e fala sobre ele. Então, meus irmãos, quando nós vamos falar sobre a plenitude, também nós não podemos deixar de ver que a questão ali agora é a questão romana também. E finalmente Roma, por meio das leis do governo, estrada de excelente qualidade. Ou seja, Israel pelas sinagogas, Jesus já tinha uma plateia, um templo para pregar. Com licença, meu irmão. Jesus já tinha uma igreja então pronta, as sinagogas estavam prontas para receber a palavra. Havia então uma cultura, um idioma, as pessoas já eram um pouco mais cultas, o povo grego. E agora Roma com as suas leis, com os seus governos, com as suas estradas, com tudo prontinho, querendo dominar. Então a plenitude, o tempo era muito conveniente que Jesus viesse. O problema é que Israel estava esperando o quê? Israel estava esperando uma unificação. Israel esperava um Messias político, um Messias que viesse a dominar o Império Romano, um Messias que viesse então a se sobressair com palavras lindas e maravilhosas, não de forma simples e por parábolas. Eles estavam esperando um governante político que viesse então daquela forma grega, um deus grego realmente. E na verdade o que veio a eles foi a simplicidade do sublime, do pleno Jesus. Isaías vai falar que ele não era de boa formosura, não era de bela afeição. Então as pessoas estavam esperando algo diferente do Jesus que veio. O Jesus simples, o Jesus que pegou no leproso, o Jesus que andou com o pobre, sentou com o pecador. Não era esse Jesus que Israel esperava. Israel estava vivendo uma angústia política de Roma sobre eles. Talvez algum sistema grego, alguma filosofia estava tentando acabar com Israel. Talvez o judaísmo não estava mais vencendo e eles estavam clamando pelo Messias. E ele veio. Só que ele não veio como eles esperavam. Por isso, eles os rejeitaram. Glória a Deus a nós, que mesmo não vendo esse Jesus, que mesmo não estando nessa plenitude, estamos hoje sofrendo sim grandes ameaças. A ameaça da heresia, meu irmão. A ameaça da heresia está entrando no meio das nossas igrejas. A ameaça, meus irmãos, de dizer que o Espírito Santo não guia mais a igreja. O Espírito Santo guia a igreja, ele guia a mim e a você. Mas nós não podemos nos deixar desligar das palavras do Senhor. Nós temos que estar com essa palavra sempre aberta, lendo, sentando nessas escolas dominicais. Agora não podemos estar reunidos em comunhão com os irmãos, debatendo. Agora talvez nós possamos, esse canal, estar fazendo uma escola dominical virtual, mas nós temos que nos sentar sempre com a palavra de Deus. Nós não podemos deixar que a palavra de Deus saia do nosso meio, senão nós estaremos muito fáceis de ser levados pelo vento. Misericórdia de nós. No tópico 5 vai dizer que em Israel Jesus é apresentado ao mundo. Ali em Israel, o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, por causa da linhagem de Jesus, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Tendo uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos. Nós temos que pegar a parte central desse tópico 5, meus irmãos, é dizer o quê? Conforme nós veremos para frente, Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. O que nós podemos dizer sobre isso? Jesus foi apresentado ao mundo, ao todo Israel, o mundo naquela época, né? Israel, uma parte da Grécia, tudo sob debaixo do Império Romano, foi apresentado ao mundo de que forma? Aos 30 anos. Mas aos 12 ele já estava lá na sinagoga, lendo as profecias sobre ele mesmo, lendo os livros de Isaías, lendo toda a parte do Pentateuco, aprendendo. Ele aprendeu tudo ali aos pés, talvez de José, nas próprias sinagogas. Jesus aprendeu tudo como judeu. Ele aprendeu tudo o que a Bíblia, o Pentateuco, os livros dos profetas pedia que fosse aprendido. Então Jesus teve uma educação harmônica e perfeita
e diante de Deus, porque aos 30 anos, quando ele procura João para cumprir, para iniciar o seu ministério, ele chega diante de João, e João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz que veio se batizar, e João diz: eu é que devia de ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: é para que se cumpra. E aí João vai ver aquela cena maravilhosa, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus descendo sobre Jesus, confirmando que ele era o Messias. E João vai entender, porque ele vai lembrar daquilo que ele recebeu do Espírito Santo, que é aquele por qual você vê descer sobre ele, pairar sobre ele, o Espírito Santo. Esse é o Messias. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, o nosso comentarista, pastor Cláudio Noor, diz que uma das maneiras de nos convencermos da completa humanidade de Jesus é esta: os mesmos termos que descrevem aspectos diferentes da humanidade também descrevem o próprio Jesus. No Novo Testamento, frequentemente usa-se a palavra grega pneuma, espírito, para descrever o espírito do homem, e a mesma palavra é empregada para Jesus. Ele mesmo aplicou a si o pneuma quando na cruz entregou o seu espírito ao Pai e expirou. Meus irmãos, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito sublime. É uma coisa tão complexa e ao mesmo tempo tão simples. É óbvio que o próprio Deus estava encarnado. Por isso ele pode se dizer a ele mesmo. Ele pode falar do seu próprio pneuma, porque pneuma é espírito, e o pneuma dele, o espírito dele, ele entregou. Glória a Deus. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Jesus se entregou naquela cruz. Ele sim, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, fez esse ato, essa obra salvífica pela minha e pela tua vida. Amém, meus irmãos? No tópico 3, Jesus, o homem perfeito, e finaliza a nossa lição. O nosso comentarista vai fazer em 3 partes a humanidade de Jesus, Jesus o último Adão, e no 3 a perfeição espiritual e moral de Jesus. No 1, ele vai dizer o seguinte: a humanidade de Jesus não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães e nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Nós já comentamos isso no começo, no início da nossa lição, e vamos agora frisar para finalizar esse tema de entender a humanidade de Jesus, nós podemos dizer o seguinte: Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. E Jesus, como teve toda essa simbologia, esse entendimento, ele era Deus, ele entendeu o momento dele, e em momento algum ele ousou desobedecer a Deus. Jesus, como o último Adão, vai falar que o primeiro Adão, também nós comentamos isso na lição, o primeiro Adão fracassou no Éden, porém o último Adão, Jesus, triunfou no deserto no Calvário. O comentarista vai dizer o seguinte: quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Somente em Jesus nós não teríamos como, eu e você teríamos que morrer. Sim, nós teríamos que morrer. Na justiça de Deus, o salário pago pelo pecado é a minha e a tua morte. Porém, Jesus entrou ali e disse: não, eu vou assumir a culpa do Giliarde, eu vou redimir o Giliarde, eu vou morrer na cruz por ele, eu vou tirar ele, vou tirar os pecados dele. Amém, meus irmãos? No 3, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de toda a natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. O que nós podemos comentar aqui é o seguinte, meus irmãos: que mesmo Jesus, tanto no falar quanto no agir, ele era perfeito. Ou seja, a própria Epístola dos Hebreus vai dizer, lá no início da carta, no início do versículo, ela vai dizer o quê? Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então Jesus vem ser o nosso sumo sacerdote. Além de ser o sumo sacerdote, ele também foi a oferta. Então ele veio nos guiar como sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos e ele próprio se ofereceu como perfeita, espiritual e moral.
então oferta espiritual e moral. Jesus esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Ele mesmo estando na carne, sendo carne, ele não experimentou e não foi do pecado original. Nós podemos falar também o seguinte: ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Nós podemos falar que a síntese desse tópico 3, meus irmãos, Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Embora sendo humano, ele não sucumbiu ao pecado. Eu gosto sempre de frisar, irmãos, e às vezes eu questiono quando alguns irmãos dizem assim: mas a gente é sujeito ao pecado. Meu irmão, nós não somos sujeitos ao pecado. Nós estamos propensos ao pecado. É bem diferente. A sujeição é estar debaixo, não é estar do lado. Essa sujeição, quando se fala de pecado, não é a mesma sujeição da mulher que está ao lado do homem. A sujeição é estar abaixo do pecado. E nós não somos sujeitos ao pecado, nós não estamos debaixo do pecado. Nós estamos propensos a pecar. Nós não estamos sujeitos. Nós não podemos aceitar isso. A conclusão da nossa lição, meus irmãos, para que nós possamos findar, diz o seguinte: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos. Quando ao arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Meus irmãos, nós podemos fechar a nossa lição agradecendo a Deus por intermédio do Santo Espírito dele, que nos enviou, meus irmãos, num momento tão oportuno, uma lição como essa. A raça humana, origem quer de redenção. Meus irmãos, para findar esse ciclo desse trimestre, nós temos que entender todos esses tópicos, mas todos eles se fecham na pessoa de Jesus Cristo. Somente ele, por meio dele, passou-se a raça humana. Ele viu a queda, mas ele veio para fazer a redenção. Nós não podemos deixar de frisar que, por intermédio do Jesus perfeito, do verdadeiro homem, verdadeiro Deus, nós fomos redimidos. Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por essa oportunidade tão rica de estar com os irmãos. Não estamos aqui na comunhão dos santos, mas estamos aqui de uma forma diferente, uma escola diferente, mas estudando essa lição tão oportuna. Eu espero que eu tenha passado para os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que por intermédio dessa lição maravilhosa o Espírito Santo trouxe a mim, a minha família e ao meu coração. Que o Senhor seja louvado nas nossas vidas e que o nosso testemunho seja a Ele toda honra, toda glória, e que nós possamos vencer esse período que agora estamos passando para a graça e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço essa rica oportunidade e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.